9 de janeiro de 2019, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Abertura, conferência, quórum e instalação da reunião. Havendo quórum, declaro a reunião instalada. Indago dos senhores conselheiros, podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior. Reunião, então, ata aprovada. Leitura e comunicações. Eu vou instalar, eu sei que a gente tem assuntos importantes para resolver, mas tem coisas também graves acontecendo aí, do GAECO, do DASAP, então talvez o secretário Nivaldo deve estar chegando aí, eu pedi para me avisar quando ele vier, para a gente poder tratar, então só estou me desculpando se eu precisar me ausentar aqui em alguns momentos aí da reunião, mas enfim, lá e aqui estarei presente, então logo consigo. Então, vamos só comunicar com profundo pesar, né, mas é importante que a gente possa fazer a comunicação, que a família da senhora Deise Tereza Sartori Izep, esposa do Dr. João Izep, procurador de justiça aposentado, fará celebrar missa de 7º dia. Também, com profundo pesar, o falecimento do senhor Helmut Axel Comployer, pai da doutora Milene Comployer, 37ª promotora de justiça criminal, coordenadora do CAEX, ocorrido agora recentemente, cidade de São Caetano do Sul. Fica aqui nosso registro de profundo pesar. Comunicações dos senhores conselheiros. Dago, se tem algum... Posso perguntar em genérico, em vez de ir passando um por um? Qual dos senhores tem comunicação? Então, o doutor Giuliotti é o primeiro, o doutor Hamilton o segundo, depois o doutor Sabella é o terceiro, pela ordem. Então vamos um por um. Doutor Giuliotti, pois não? Senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, caros colegas, não foi dito aqui, mas talvez o doutor Oliano irá falar, mas hoje é um dia histórico, nós estamos transmitindo a sessão para o público em geral, né? É isso? Então, queria parabenizar o secretário e todos nós, né? Porque isso é uma reivindicação antiga, já na minha gestão passada aqui, nós já pleiteávamos essa possibilidade de você transmitir para o público em geral, isso aproxima o Ministério Público da sociedade para a qual que é o nosso patrão, né? Então, eu gostaria de parabenizar a todos por esse momento histórico e também gostaria de parabenizar o nosso colega Eduardo pelo seu aniversário. É um amigo, né, que nós já conhecíamos o doutor Eduardo, mas nos aproximamos aqui nessa gestão. Então, eu gostaria também de parabenizar o doutor Eduardo pela passagem do seu aniversário. Então, de fato, né, hoje é um dia histórico importantíssimo para todos nós. Essa comunicação que nos dá transparência, contato com a sociedade, que seja, então, um marco histórico muito profícuo aí para toda a instituição. Pois não, doutor Hamilton. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhor Secretário, senhor Decano, demais colegas do Conselho, colegas que nos assistem, servidores, pessoal da imprensa que aqui se encontra, bom dia a todos. Eu também gostaria, na esteira do que o conselheiro Giuliotti já registrou, e Vossa Excelência também, senhor Procurador-Geral, o Ministério Público cumpre mais uma etapa de transparência nas suas atividades, demonstrando que a publicidade, a transparência é o caminho na área do setor público, com agora transmissão aberta, e não mais só restrita à instituição, aos integrantes da instituição. Mais um passo na transparência, a gente fica muito contente com isso. Eu gostaria também de parabenizar pelo aniversário o ilustre colega Eduardo, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E gostaria, ainda de forma preliminar, de como já foi feito em nota pela Procuradoria-Geral, em nosso site do Ministério Público, registrar nota de solidariedade à comunidade de Brumadinho, na verdade, a todo o povo de Minas Gerais, pela catástrofe ocorrida, e registrar também
que é um momento de reflexão. Esse momento de tristeza gera uma reflexão de o quanto nós damos preponderância ao capital de forma não zelosa com vidas humanas, com o meio ambiente. É um momento de reflexão, porque no dia a dia a gente vem presenciando que se critica de forma veemente o licenciamento ambiental, a atividade de fiscalização ambiental, se alega que existe rigorismo excessivo, que o licenciamento ambiental e a precaução e a prevenção na área ambiental brecam o desenvolvimento econômico de maneira nenhuma. Isso, na verdade, nós temos que potencializar essas atividades de prevenção, de precaução, e o licenciamento ambiental, quando feito de forma séria, pode evitar esse tipo de desastre que nós acabamos de ver acontecer no estado de Minas Gerais. É preciso mudar o modelo. Todos nós estamos assistindo na mídia que existem modelos adotados em outros países que praticamente tornam zero o risco de danos desse tipo. No entanto, o modelo adotado no Brasil é o modelo mais econômico. Ora, isso fere, e eu quero fazer esse registro aqui, todos os princípios da área ambiental. Na área ambiental, nós temos o princípio do poluidor-pagador, que não é, evidentemente, depois que o dano acontece, reparar. É a prevenção e a imposição da melhor tecnologia possível na preservação de vidas e do meio ambiente. Então, esse modelo adotado, e a gente vê que são várias barragens lá, esse modelo que é mais econômico, é econômico para quem? Não é para a sociedade brasileira. Então fica aqui o meu registro, o meu repúdio com relação à escolha de modelos mais econômicos que vêm a trazer esse tipo de fato perverso para vidas humanas e para o ecossistema. Eu faço meu registro e faço esse registro porque a gente nota, nos últimos meses principalmente, uma demonização do licenciamento ambiental. Parece que, de forma trágica, infelizmente, vem se demonstrar inversamente o que é falado. O licenciamento ambiental é uma forma, um instrumento de prevenção que pode evitar esse tipo de coisa. Só fazer o seguinte, na época do licenciamento ambiental, previsto em lei, se adotar não um modelo mais barato para a atividade econômica, mas um modelo mais eficiente, princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, para evitar esse tipo de... E isso é em Minas e isso é no Brasil. Quando se fala em licenciamento ambiental, boa parte do capital, da atividade econômica e até os entes governamentais estão estudando sempre maneiras de torná-lo quase que ineficiente, quando a gente vê que tem que ser no sentido contrário. Senhor Procurador-Geral, senhores conselheiros e as pessoas que nos assistem, é o momento da sociedade civil no Brasil reagir de forma enérgica. Não adianta só o momento de comoção. Agora, isso tem que ser levado como uma incumbência da sociedade, exigindo do Estado, não um licenciamento ambiental pro forma, um licenciamento ambiental que venha proteger a sociedade brasileira. Muito bem, doutor Hamilton. De fato, nós já estamos atuando em parceria com o Ministério Público de Minas, oferecendo nossa ajuda. Eu me referi ao GAECO agora de manhã. O GAECO estava trabalhando junto com o pessoal de Minas, realizou prisões aqui em São Paulo. Então, nós estamos já trabalhando naquilo que nos compete, realizando ações efetivas em conjunto
com o Ministério Público de Minas Gerais, né, para, enfim, poder dar a melhor resposta mais rápida e mais eficiente à sociedade. Doutor Olheno. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhores conselheiros, aqueles que nos acompanham pessoalmente e também pela transmissão, salientar também este momento histórico, primeira reunião transmitida ao vivo para todos quantos quiserem acessar o site do Ministério Público, não só um importante veículo de transparência, mas também veículo para que nós possamos levar à sociedade o trabalho árduo e proveitoso que fazemos aqui nesse colegiado. Também quero me associar aos cumprimentos ao conselheiro Eduardo pelo seu aniversário e dizer também que no próximo sábado o conselheiro Hamilton aniversaria. E como na próxima semana ele não estará presente, já fica adiantado aqui os parabéns pelo seu aniversário. É isso aí. Aniversários importantes aqui dos nossos conselheiros. Aproveitem muito mais essa etapa da vida. E me associar aí à manifestação do conselheiro Hamilton com relação à questão Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Olheno, doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, demais conselheiros, bom dia. Eu gostaria de acompanhar a manifestação do doutor Hamilton na indignação pelo segundo desastre ambiental que nós estamos assistindo e acompanho em toto a necessidade de maior eficiência na prevenção e nas responsabilidades correspondentes. Também parabenizo o doutor Eduardo e desejo um bom trabalho a todos. Obrigado, doutora Ana, doutor Sabella. Senhor Procurador-Geral, doutora Corregedora, doutora Tereza, prezados colegas de concurso, aliás, de conselho, não se chega impune à idade em que eu me acho. Não, concurso eleitoral, né? Não tem, sempre tem o... De algum modo é com efeito. Eu quero, antes de tudo, aderir às manifestações precedentes, em todos os seus termos, feitas pelos companheiros Hamilton, Ana, Olheno, todos os que aqui se pronunciaram, Joiese, Giuliotti. Em especial, quero reafirmar o abraço fraternal, afetuoso, amigo ao Eduardo, pessoa que eu distingo como dentre as melhores que eu conheci. Como homem, como amigo, como pai de família, como profissional do direito de uma instituição tão comprometida com valores tão sérios e graves como é a nossa profissão. Então, receba as minhas palavras não como o cumprimento de um rito protocolar, mas receba como a expressão, Eduardo, de um sentimento verdadeiro, de respeito, de admiração, de amizade fraternal, profunda, e desejo para você tudo quanto desejo para mim próprio. Espero que esta expressão sintetize os meus sentimentos, o meu cumprimento, o meu abraço a você. Bom, muito bem. Eu vou me ater a um só tema e de modo o mais rápido e resumido possível, senhor Procurador-Geral. Eu recebi, neste fim de semana, um post de WhatsApp e tão logo o recebi, me pus em contato com colegas da área ambiental para obter mais informes. E os informes que obtive me levam a crer que eu deva formalmente apresentar essa questão aqui, pedindo uma providência preliminar, cautelosa, comedida, porém, uma providência. Lerei trechos.
para ser mais rápido e objetivo. Você sabia que em Cubatão existe uma cava subaquática, lixão químico? A cava é uma cratera de 400 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade, maior que o estádio do Maracanã, aberta no meio do manguezal. É um lixo químico submarino, cemitério de compostos químicos tóxicos, verdadeiras bombas relógio preparadas para as futuras gerações. Onde fica a cava? Em nosso manguezal, próximo à Vila dos Pescadores, no canal Piaçaguera, linha azul, divisa com Santos, em uma região chamada Largo do Casqueiro. Nesse mega buraco estão sendo despejados sedimentos com contaminantes banidos pela Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, tais como o hexaclorociclohexano, acima dos limites estabelecidos, bem como DDT e produtos da sua degradação, como DDD e DDE e dieldrin. Além disso, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, muito perigosos à saúde humana, foram detectados em quantidades astronômicas, 6,155 microgramas por quilo de criseno, 8,950 microgramas por quilo de benzofluoranteno e outros produtos para resumir, que eu não citarei. Esses produtos, importante ressaltar, são venenos com grande potencial de geração de danos à vida humana e selvagem. De onde saem esses resíduos? Esse lixo químico vem da remoção de milhões de metros cúbicos de resíduos contaminados a fim de aprofundar seu leito navegável e dar acesso aos navios Panamax, aos terminais da antiga Cosipa, Usiminas e da Ultra Fértil, que estão em processo de ampliação. Há algumas outras informações, mas como a meu juízo são informações que contêm imputações, eu me absterei de ler com a cautela própria de quem não deseja cometer nenhum excesso e nenhuma injustiça. Colhi informes de que esta questão está em sede judicial, houve litisconsórcio ativo entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual, com solicitação de medida liminar e denegação dela no curso do ano passado. E é certo que já houve até há notícias aqui, comissão parlamentar de inquérito em âmbito legislativo a respeito dessa questão. Pois bem, recebendo o post de pessoas moradoras da Baixada Santista, eu senti que há um clima de inquietação, de intranquilidade. A atividade aqui causadora das inquietações foi, é bem verdade, licenciada pela CETESB. Certo é, no entanto, que mesmo licenciada, ainda assim, foi objeto de propositura de medida judicial por ambos os Ministérios Públicos, o de São Paulo e o federal. Pois bem, para finalizar e fechar a intervenção, eu penso que diante de um quadro como este, impõe-se que nós retomemos a abordagem desta questão e, à guisa de respeitosa sugestão, eu proporia que fosse determinado ao Centro de Apoio Operacional próprio da área ambiental que, em contato com os agentes de execução que oficiaram nesta questão tempos atrás, procure tomar conhecimento do formato atual desta questão, porque é inevitável dizer que, como agentes de transformação social e de pacificação social, uma das nossas funções é tranquilizar a comunidade quando há um clima de inquietação. E o país, lamentavelmente, se defronta com muitas razões para ter a sua tranquilidade sequestrada de tempos para cá, né? Então, se nós pudermos colher informes que tranquilizem a nossa população, ou informes que nos levem a tomar novas medidas,
acho que não estaremos fazendo mais do que nos diz a Constituição Federal que devemos fazer. Então, eu submeto esta ideia à apreciação de todos os ilustres componentes do Conselho. Não creio que devamos nós, de plano de pronto, intervir, porque somos instância recursal e o que quer que seja que aconteça, haverá de vir para cá nessa fase própria, né? Mas acho que devemos tomar ciência do pé em que as coisas se encontram. É isso. Pois não, Sabela, já de pronto acolho. Indico que o centro de apoio costuma ter esse tipo de controle, os colegas mandam mesmo as ações, as cópias e têm contatos, mas de fato, ante a provocação, acho que nós temos que dar o retorno necessário. Então vou instar o centro de apoio a fazer uma nova conversa e trazer aqui a esse conselho quais são as questões atuais, o estado atual das coisas para a nossa avaliação. Agradeço. Vou pedir, doutor Sabela, que o senhor não se importar de reassumir rapidamente a presidência. Eu vou precisar atender aqui o senhor secretário da SAP que chegou, mas eu retorno, não deve, embora importante, não deve demorar muito o assunto, não, eu já retorno. Acho que esse e outros assuntos devem estar aí. Então, tem outros também, mas enfim, eu já retorno. Obrigado, doutor Sabela. Tudo bem, onde nós temos aqui o F, né? Hã? Como? Continuando as comunicações dos conselheiros, tem a palavra o doutor Eduardo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Exercício, excelentíssima senhora Corregedora, colegas do Ministério Público, senhores jornalistas, funcionários, pessoas que nos assistem, eu só queria assumir a palavra para aderir às manifestações anteriores, à preocupação dos colegas, principalmente com as catástrofes que estão atingindo o nosso país e que, se não por causas naturais, muito mais por desídia humana, merecem a nossa atenção. E para agradecer os cumprimentos pelo meu aniversário, muito mais pela amizade que por qualquer mérito pessoal. Muito obrigado. Muito bem, doutor Rochel. Senhor presidente, meu bom dia, senhora corregedora, nossos secretários, colegas, pessoas que nos assistem. Eu também quero fazer a minha adesão a esses pronunciamentos e com o sincero desejo que o país seja passado a limpo. Isso vai demorar um tempo, mas que nós precisamos começar. Isso já é um processo em movimento e que isso se intensifique. Eu queria, como o doutor Giuliotti mencionou, dar um destaque para a publicidade das nossas sessões. Como todos sabemos, o Conselho Superior ele é órgão revisor das decisões dos promotores na área de difusos em todo o estado de São Paulo, e isso repercute em toda a comunidade. Há muitos interesses, principalmente da população do estado de São Paulo. Então, é importante que essa publicidade chegue ao seu destinatário. E quero ratificar também os cumprimentos ao nosso companheiro de conselho, Eduardo Del Campo, pessoa com quem trabalho há muitos anos, já desde o início do Ministério Público, e um grande amigo. Então, parabéns com tudo de melhor nesse mundo. Amém? É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Joiese. Bom dia, doutor Procurador-Geral em Exercício, senhora doutora Corregedora, colega secretário, colegas integrantes desse colegiado, funcionários, imprensa, pessoas que nos assistem. Eu gostaria de externar que aderir absolutamente, de forma total, ao que foi dito pelo doutor Hamilton, inclusive partilhando de sua indignação. Até quando pessoas vão morrer por conta
da prevalência do interesse financeiro e da desídia do poder público, né? Não podemos ficar de olhos fechados, é uma tragédia que se repete, 3 anos depois da catástrofe de Mariana, mas com proporções muito maiores, sem dúvida nenhuma, uma tragédia mesmo, uma desgraça que se abateu sobre o nosso país. Gostaria de externar também meus cumprimentos ao meu amigo Eduardo, pessoa que realmente dispensa elogios, né? Todo mundo aqui já falou muito bem de você, mas eu quero fazer um registro especial em relação a tudo que aconteceu na campanha, nas nossas viagens, e que você nos brindou sempre, durante a sua fala, com trechos magníficos, com menções a falas de filósofos, a falas religiosas, nos enriqueceu muito, adoçou aquela dura jornada, né? E nos trazia lágrimas aos olhos toda vez que abria a sua fala e nos presenteava com aquilo. Então, quero lhe agradecer muito o prazer e a honra de ser sua amiga e que te dá muitas felicidades. Quero cumprimentar também o colega Milton, que não estarei com ele no sábado, mas desde já transmitir a honra e o prazer que é estar trabalhando com você aqui. Eu o conhecia, mas nunca tinha tido a honra de trabalhar com você. É uma honra, aprendo muito e desejo tudo de bom, muita saúde e muita paz, e para todos nós, né, um bom trabalho. Tudo bem. Não citei nominalmente como aniversariante, porque eu farei no sábado, hei de achá-lo. E o WhatsApp existe para tais coisas. Ainda que Vossa Excelência desligue para ter sossego, a gente deixa gravado lá, não é? Tudo bem. Doutor Rossini, por favor. Presidente, em exercício, assim como o nosso vice-presidente, né, em exercício hoje, doutor Sabella, eu queria aderir à sua manifestação, ainda como conselheiro, porque o doutor Ismânio, ele deferiu diretamente, mas eu queria que também fosse meu. De qualquer modo, acho que todos os demais querem aderir também à sua manifestação, para que se conste em ata, que não é só sua essa angústia, mas é de todos nós. Muito bem, muito obrigado, perfeitamente. Então, eu queria aderir a ela e felicitar pela iniciativa. Eu, inclusive, eu quero ser a voz do doutor Hamilton aqui, que o doutor ele mora nas adjacências, né? Todos nós, o meio ambiente é de todos nós, mas quem vive, como os de Brumadinho, né? Agora, todos os outros, e nesse sentido eu vou me manifestar. Eu queria também fazer uma comunicação importante. Saiu ontem no Conjur uma notícia: juiz manda governo de São Paulo garantir condições de saúde à população carcerária do Estado. Nós temos um professor aqui e autor de livro de execução penal, doutor Giuliotti. Nós temos sempre o ímpeto naturalmente, por conta da nossa atuação criminal, de buscar, né, como advogados da sociedade e ligados às vítimas, o rigor da lei. Então, quando o Ministério Público promove, através da Promotoria de Direitos Humanos e todos os colegas envolvidos nessa questão, que o Estado também cumpra a sua função de cuidar e de dar saúde e dar dignidade para o preso, neste aspecto, mexe nas duas pontas. Então, essa decisão aqui, eu tenho até lançada nos autos na primeira vara da Fazenda Pública, a sentença da lavra do magistrado Sérgio Serrano Nunes Filho, aqui legitima o Ministério Público a atuar, legitima o Ministério Público do Estado de São Paulo a atuar com rigor também na questão criminal, porque se de um lado nós estamos cuidando da execução penal, de outra parte nós também nos sentimos, ou seja, a balança pende. Portanto, louvo a iniciativa do colega que fez isso, do colega que acompanhou. A ação é de 2012, e aí vão 7 anos, né, para decidir que o preso tem direito à saúde. Né? Detalhe, a notícia diz que a administração estadual terá 1 ano para aplicar a própria norma que ela criou para a questão do preso. E eu trabalhei com isso há alguns anos na direção do DEPEN, eu vejo com muita satisfação a iniciativa do Ministério Público e louvo que eu não consegui identificar o promotor ou promotores que tocaram essa ação, mas de qualquer modo é importantíssimo destacar isso, porque nós, e essa ação, né, nós nos adiantamos à Defensoria Pública, nos adiantamos a todas as
colegitimadas entidades. Então, assim, é uma comunicação que eu tenho. Então, essa seria a segunda manifestação. A terceira, dizer da minha satisfação com relação à divulgação pela internet. Sei que é um trabalho que o secretário foi muito rigoroso nisso. Nós, da Comissão de Alteração do Regimento, estamos atentos. Em breve teremos a regulamentação da internet, né? E não só que acontece, né? Mas também do uso das ferramentas para manifestação, sustentações orais, ou seja, usar a ferramenta da internet na plenitude. Desejar feliz aniversário, Eduardo. Né? Na terça que vem eu vou me reportar ao aniversário do doutor Hamilton, dizem que dá azar comemorar antes, então eu vou só deixar aqui o meu carinhoso abraço para o Eduardo, deixando para a próxima, né? E queria, de maneira muito especial, doutor Sabella e demais, dizer e justificar minha posição neste conselho, muitas vezes, contra as grandes corporações. Né? E eu queria... Parece que é uma questão pessoal. Não, não é. Eu acho que nós não precisamos esperar as tragédias acontecer para que nós atuemos, não é? Hoje nós falamos de Brumadinho, falamos dessa questão em Santos, que Vossa Excelência levantou muito bem, e vamos falar de outras questões ainda ao longo do dia. Nós teremos julgamentos aqui que dizem respeito à questão ambiental, não é? Nós temos aqui muitas coisas. E dizer que, muitas vezes, nós olhamos o problema sobre um único viés, que é o viés econômico, da manutenção de emprego, da manutenção da ordem econômica. Mas a Constituição trata, em capítulos tão idênticos e isonômicos, o meio ambiente também. E mais do que isso, quando ele fala da dignidade da pessoa humana, ele trata no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Então, o ser humano é muito mais importante do que todos esses outros interesses que vêm a partir do interesse com relação à pessoa humana. Então, quando nós aqui pedimos, olha, não nos preocupemos com os empregos, que isso eventualmente pode acabar, nós estamos olhando assim, Brumadinho acabou com os empregos, matando 300 pessoas. Assim também se acabam empregos. Santos, Deus nos livre disso, e as instituições façam valer as suas prerrogativas, que corre risco de pessoas. E queria só lembrar que, sem interromper Vossa Excelência, Santos já teve a Vila Socorro. Então quantas Vilas Socorros, quantas Brumadinhos. Então, o Ministério Público, muitas vezes, eu lembro daquele jogo do Caninha, que o Brasil perdeu para a Argentina, é o Caninha, é o último lá atrás, que não tem mais o que fazer, é o goleiro que não... E a sociedade espera demais do Ministério Público. Muitas vezes nós saímos aqui com a pecha de, não eu, mas a instituição, nossa, isso vai dar problema. Mas é essa a questão. A função de custos legis, ela é fundamental. E eu vou ter que antecipar aqui, porque eu não sei se está em segredo, nós vamos ter que decidir hoje à tarde, no voto que eu coloquei, um caso que diz respeito ao atual ministro do Meio Ambiente. Os colegas do Ministério Público entraram com ação de improbidade contra ele. Eu peço... Por quê? Porque não está acabada a discussão. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos, todos nós, não podemos ter receio de tomar uma decisão em prol da legalidade. Então, quando eu vejo Vossa Excelência, com toda a cautela, com todo... Eu me fortaleço, me reanimo no sentido de continuar também nessa mesma linha de postura. E todos nós aqui, todos nós. Então, quando nós olhamos um caso aqui, e eu fiquei feliz quando tomei aqui posse nesse conselho, ombreado com dois grandes baluartes do direito ambiental, né, doutor Hamilton e doutor Rochel, né, eu me tranquilizei, porque eu sei, honestamente, que tenho digamos assim, orientação técnico-jurídica muito mais profunda do que eu que fui um reles promotor de júri, um promotor do patrimônio público aí tentando fazer melhor. Mas olhando todo esse contexto, todo esse cenário, eu fico muito, muito tranquilo. Então, eu queria fazer essa fala, me alonguei, né, o que também não foge ao costume, né, mas eu queria deixar essas
considerações todas aqui, dizendo que a instituição, né, nós não fizemos concurso, doutor Sabella, nós não nos candidatamos ao que fomos, né, para fazer amigos. Nós nos candidatamos para fazer valer a lei. E mesmo que nós percamos, tem o judiciário aí todo para ter um olhar, né? Vossa Excelência, senhora corregedora, é esposa de um ilustre magistrado que eu tive a honra de conviver no ambiente forense, Santo Amaro, se eu não me equivoco, não é? Eles também têm uma grande parcela. Então, nós somos promotores, provocadores, instigadores, essa é a nomenclatura do nosso cargo. Né? Promotores, e quem promove não fica parado. É nessa linha do que eu queria aqui me manifestar. E louvo também hoje o GAECO, pelo que soube, fez um trabalho magnífico, os colegas empenhados no cumprimento de ordens de prisão dos responsáveis, né, pela tragédia lá de Brumadinho, ou supostos, para não dizer que eu estou já condenando-os, né, embora o promotor não tenha que ter receio de dizer quem é o culpado. Então, eu também louvo a iniciativa, assim, o comprometimento da nossa instituição naquilo que pertine, como eu falei na última reunião, a questão de João de Deus, as meninas promotoras, as grandes promotoras, as guerreiras promotoras, se uniram para trazer e fazer alguma coisa em prol do que acontece nos outros estados. No mês passado foi Goiás, esse mês Minas Gerais. Espero que paremos por aqui, só cuidemos do nosso estado, mas de qualquer modo estamos aqui sempre à disposição. São essas as minhas considerações, no sentido de que possamos, assim, esse ano que ainda está se iniciando, e é o último ano do nosso mandato, nós possamos ter aí a chama viva que nos fez concorrer ao cargo de promotor substituto. É assim que eu me manifesto. Tudo bem, doutor Zene. Ok. Ilustre corregedora, doutora Tereza Exner. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, excelentíssimo secretário, ilustres colegas, jornalistas, funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem, muito bom dia. Inicialmente, eu gostaria também de aderir já aos cumprimentos aqui feitos com relação a esse passo maior ainda na transparência, né, das nossas atividades, com a sessão sendo transmitida a todo o público, a quem também cumprimento. Também cumprimentar o aniversariante, e também, doutor Hamilton, na mesma linha que Vossa Excelência se manifestou, externar aqui minha profunda consternação com esse fato inominável, eu diria, ocorrido no último dia 25 de janeiro, e manifestar minha solidariedade à população de Minas, em especial ao povo de Brumadinho, e com maior ênfase a todos aqueles que perderam seus familiares ceifados tão precocemente nessa tragédia. Não é? Seguramente, como disse aqui também Vossa Excelência, o Brasil inteiro, a população brasileira assistiu entre tristeza e indignação à repetição, não é, dessa verdadeira calamidade, pouco tempo depois do ocorrido, alguns anos, cerca de 3 anos após o ocorrido em Mariana, mas também tenho certeza que também a população brasileira assiste com muita esperança na atividade, né, das autoridades encarregadas da apuração das causas e dos responsáveis por essa tragédia. E, evidentemente, devemos realmente nos valer desse momento tão triste, tão trágico, para fazer essa reflexão que é muito necessária no que diz respeito à necessidade de maior rigor na concessão das licenças e também nos procedimentos e nos protocolos de fiscalização das normas técnicas de segurança. Afinal, todos nós sabemos que a atividade de mineração ela traz embutida altíssimos riscos de enorme gravidade, muitas vezes irreversíveis, né, com a contaminação de solo, poluição de recursos hídricos, do próprio ar, enfim, proliferação de erosões, entre outras tantas. Então, que este momento nos sirva, pelo menos para isso, para que haja cada vez mais preocupação das autoridades no sentido não de um abrandamento, mas sim de maior rigor nessas atividades de fiscalização, até porque o risco, doutor Sabella, que foi vivenciado recentemente no estado de Minas Gerais, é um risco que pode ocorrer em qualquer estado.
né, onde existem atividades de mineração, barragens. Aqui no nosso estado, por exemplo, eu cito, acho que são as duas maiores que existem em Cajati e também em alumínio, com risco também muito grande. Então, essa é uma preocupação que tem que ser de todos nós, como promotores de justiça, já que aí estão envolvidos os valores que nos movimentam, que é o valor à dignidade da pessoa humana, o valor ao meio ambiente, e também como cidadãos. Não é? E na mesma linha daquilo que disse o doutor Rossini, acho importante essa transmissão, que seja levada ao conhecimento do público, que às vezes esse papel, muitas vezes até, de certa forma, antipático, que é atribuído ao membro do Ministério Público, tem que ser melhor compreendido. A verdade é que nós somos defensores da sociedade. Eu sempre me coloco aqui, embora tendo atuado tantos anos na área criminal, eu me sinto não simplesmente aquela que faz a acusação, eu me sinto defendendo valores que são tão caros à sociedade, não é? A segurança, a paz, e dessa mesma forma, como foi dito aqui, ao mesmo tempo em que se garante a punição daqueles que praticam crimes, mas nós também nos preocupamos com a vida digna daqueles que estão presos, né? Que eles tenham condições dignas de cumprirem suas penas, né, a partir de um processo justo, com todas as garantias. Então, fica aqui este registro e realmente lamentando o ocorrido, esperando que aqui se encerrem esses ciclos de tragédias que têm se abatido sobre o nosso país. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, doutora Tereza. Passamos, então, à ordem do dia. E o primeiro item da pauta diz respeito a pedido de afastamento formulado pelo doutor Eduardo Ferreira Valério, segundo promotor de Justiça de Direitos Humanos da capital, para participação no encontro Delitos de Lesa Humanidade e Atores Econômicos, promovido pelo Bonavero Institute of Human Rights da Universidade de Oxford, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2019. Ao PT 107992, relator conselheiro Rochel, que tem a palavra. Pois não, senhor presidente, eu vou ler a ementa e um acréscimo de um requerimento feito pelo doutor Valério, e já de antemão deixo o meu voto para apreciação em primeiro plano da senhora corregedora sobre o conteúdo do voto e posterior deliberação de todos os membros do Conselho. Então, é pedido de autorização, como o senhor presidente já mencionou, de afastamento das funções para participar de encontro do Delitos contra a Humanidade e Atores Econômicos, promovido pelo Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Oxford, nos dias 7 e 8 de fevereiro próximo futuro. O pedido preenche todos os requisitos legais e o meu parecer foi favorável ao deferimento. Na sequência, na data de ontem, o doutor Valério fez um acréscimo solicitando o afastamento, além do dia 7 e 8, que fossem incluídos os dias 5 e 6 de fevereiro. Então, ao invés de 2 dias, um total de 4 dias, tendo em vista que a abertura se dará no dia 6 e o deslocamento no dia 5. Me parece que é muito razoável o pedido. Ocorre, entretanto, que a Corregedoria havia se manifestado somente em relação ao primeiro pedido, não esse acréscimo. Por isso, a minha observação inicial de aguardar a manifestação da doutora corregedora. No entanto, há de referendo, eu já adianto meu voto, que é favorável ao afastamento pelo período de 4 dias. Muito bem. Doutora corregedora? Não me oponho, aliás, tema dos mais relevantes e atuais, né, para o momento em que vivenciamos, mas sem nenhuma oposição, concordo integralmente. Todos de acordo? Muito bem. Relatório final referente a pedido de afastamento autorizado por este Conselho Superior. Interessados, doutores Manuel Sérgio da Rocha Monteiro, segundo promotor de Justiça Auxiliar de Taubaté, e Cláudia Maria Berê, sétima promotora de Justiça de Direitos Humanos da capital,
PTs 173, 279/16 e 468, aliás, 46.833 de 2018, relator Conselheiro Hamilton. Doutor Manuel Sérgio da Rocha Monteiro, segundo promotor de justiça auxiliar de Taubaté, apresenta relatório final referente à sua participação no curso Master of Advanced Studies in Children's Rights, ministrado pela Universidade de Genebra, Suíça, em vários períodos, de 6 a 10 de fevereiro. Esse afastamento contou com a autorização deste egrégio conselho na reunião de 31 de janeiro de 2016. São vários períodos que eu não vou nominar todos aqui. O relatório apresentado pelo digníssimo promotor comprova sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no artigo 218, inciso 2 da Lei Complementar 734, de 93, e o artigo 175 do nosso regimento do Conselho. Cumpridas as determinações legais, o meu voto aprova o relatório e no meu voto determino o arquivamento. Da mesma forma, a doutora Cláudia Maria Beré, 7ª promotora de Justiça e Direitos Humanos da capital, apresenta relatório final referente à sua participação como observadora indicada pela AMPD. Ela participou da 9ª sessão do Grupo Mundial de Trabalho sobre Envelhecimento na ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, durante o período de 23 a 26 de julho. Esse afastamento foi autorizado por esse egrégio conselho na reunião de 26 de junho de 2018. O relatório apresentado pela doutora promotora comprova a sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo os mesmos dispositivos legais que eu acabei de me referir no relatório anterior, razão pela qual o meu voto aprova o relatório e determina o arquivamento dos autos. Vou repetir porque não estava acionado o microfone. Todos de acordo? Sim. Desculpem. Tratando do mesmo assunto, é o PT 78.955, figurando como interessado Cristiano Jorge Santos, 7º promotor do Patrimônio Público e Social, relator o conselheiro Giuliotti, que tem a palavra. O doutor Cristiano Jorge Neto, 7º promotor de Justiça e Patrimônio Público e Social, apresentou o relatório final referente à sua participação na palestra ocorrida no Egito, da Organização das Nações Unidas. O relatório apresentado comprova sua participação nas atividades, demonstrando aproveitamento, atendendo assim o disposto nos artigos 218.2 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 1993. Cumpridas as determinações legais, aprova o relatório e determina o arquivamento dos autos. Todos estão de acordo? Então, arquivados nos termos o voto do relator. Obrigado, doutor Sabella. Obrigado a todos. Desculpem a ausência nesse período. Vamos para o próximo item da pauta. Encaminhados pela doutora Anunciata Alves Iulianello, 1ª promotora de Justiça de Mairinque, 2 exemplares da tese devidamente defendida, acompanhada da ata de aprovação pela banca examinadora, relativos a pedido de afastamento autorizado por este egrégio Conselho Superior, protocolado 76.033/18, relator conselheiro Giuliotti. Os exemplares apresentados pela digníssima doutora Anunciata Alves Iulianello, 1ª promotora de Justiça de Mairinque, comprova a sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 168 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Cumpridas as determinações legais, determina o encaminhamento dos exemplares da referida tese de doutorado ao acervo da Biblioteca Central e da Biblioteca do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público. Todos estão de acordo? Então, aprovado o voto nos termos do conselheiro relator. Pedidos de autorização para residir fora da comarca. Interessados, doutores Renata Caldeira Costa Pitirilo Colafemina,
segunda promotora de justiça de Bebedouro, protocolado 107.828/18, relator conselheiro Sabella. Gabriel Marçom Junqueira, terceiro promotor de justiça de Mococa, protocolado 107.919/18, relator conselheiro Rochel. Sirlene Fernandes da Silva, primeira promotora de justiça de Itaquaquecetuba, protocolado 107.920/18, conselheira Joiese. Como estão em conjunto, indago dos senhores relatores se estão de acordo com os pedidos. Indago dos senhores conselheiros se estão de acordo com os votos dos senhores relatores. Então, aprovados os pedidos de autorização para residir fora da comarca, nos termos dos votos dos relatores. Indago do doutor Olhando, se tem mais algum item fora da pauta? Justiça. Então, eu vou pedir para encerrar, porque agora nós vamos trabalhar algo que está em segredo de justiça, por favor.